Louvado seja Deus, mas você vai sentar na presença do Senhor. Aleluia. Se eu perguntar para você o que foi que você veio fazer aqui hoje, eu creio que você vai me responder: pastor, eu vim aqui porque eu vim cultuar o Senhor. Estou certo disso? Digo amém? Amém? Aleluia. Você veio cultuar o Senhor. Amém? Então, se você veio cultuar o Senhor, eu quero dizer para você, queridos, faça isso. Sabe por quê? Porque esse culto, ele não vai ficar aqui dentro dessas quatro paredes, não. Amém? Aliás, ele não terá nenhum significado se ele ficar só dentro dessas quatro paredes. Esse culto, em primeiro lugar, queridos, ele vai estar subindo para a glória de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Então, para isso, queridos, você precisa oferecer para Deus o teu culto individual. Amém? Então, por gentileza, os pais, olha aí as crianças, irmãos, porque a palavra de Deus vai ser ministrada. Então, que não haja assim nenhum movimento, porque atrapalha o bem. Eu creio que cada um que está aqui nessa noite, você chegou aqui para você ouvir Deus falar. Amém? Eu também cheguei aqui, irmãos, para ouvir Deus falar. Amém? E já ouvi o Senhor falando através dos louvores, né? Quantos louvores abençoador. Mas nós queremos ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Jó. Abra aí a sua Bíblia no livro de Jó, o capítulo 1. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. O livro de Jó, o capítulo 1. Nós vamos ler aqui, queridos, alguns versículos, para você entender aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Só quero dizer para você, queridos, que você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui porque o Espírito Santo trouxe você nesta noite. Amém? Está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. No versículo 6 está escrito assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercasse tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, e a obra de suas mãos abençoaste? E o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém, meus amados? Por enquanto, até aqui, sentado mesmo como você está, peça para Deus falar com você. Amém? Feche teus olhos e adore ao Senhor. Querido Espírito Santo, nós estamos, ó Deus, em tua presença, Pai, e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, fala para a tua igreja, Pai. Consagramos a teu Deus a nossa vida, consagramos, ó Pai, todo o nosso ser a ti, que somos carentes de Espírito Santo. Ó Deus, que tu, Senhor, nos use para a glória do teu nome. E assim, Pai Santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós queremos dar um tema nessa ministração. E o tema dessa ministração é provado e aprovado.
Sabe por quê, queridos? Porque é no vale que Deus quer tratar com você. Amém, meus amados? Então nós vamos entender aqui a história, queridos, de um homem chamado Jó. Você vai entender que toda luta, meu irmão, tem um propósito de Deus na tua vida. Amém? Não existe luta em vão. Muitas vezes você não entende nada, mas eu já quero dizer para você, meu querido, que toda luta tem um propósito de Deus em tua vida. Meus queridos, esse texto fala, irmãos, de um homem chamado Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era um homem sincero. Tem versões que diz que esse homem era um homem íntegro. Amém? Se destaca aqui algumas qualidades na vida desse homem. Preste bastante atenção, queridos, para que você também, irmãos, tenha essas qualidades. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Essa palavra, queridos, eu não estou ministrando aqui nessa noite porque eu, pastor Cláudio, quis ministrar, mas é porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, falou comigo, porque o Espírito Santo, meu amado, ele fala conosco. É uma questão de você saber ouvir a voz de Deus. Amém? Então pode ter certeza, meu querido, que Deus vai tratar com você nesta noite. Amém? Então, queridos, esse homem era um homem íntegro. Você sabe o que é um homem íntegro? Esse homem íntegro, irmãos, podemos dizer que é um homem perfeito. Veja que coisa interessante. É um homem reto. Diz que esse homem era um homem sincero, era um homem reto. Essa palavra reto, irmãos, ela fala de retidão. Amém? Ela fala de retidão, ou seja, ela fala de atitudes. Então se destaca aqui, irmãos, em primeiro lugar, o caráter de Jó. Preste bastante atenção, porque primeiro ele fala do caráter e depois ele fala da parte religiosa. Ele fala que o homem, ele tinha intimidade com Deus. Amém? Então a primeira qualidade de Jó, ele era um homem íntegro. Fala, irmãos, das atitudes. Quando a Bíblia destaca as atitudes de Jó, eu quero mostrar para você, queridos, que a Bíblia está destacando que aquele homem tinha boas atitudes. Amém, queridos? Agora eu já começo a perguntar para você começar a refletir, meu querido, como é que está a tua vida cristã? Como é que está, meu amado, as tuas atitudes para com Deus? Eu quero ensinar para você, mostrar para você, mediante essa receita que a Bíblia, ela nos revela, através, irmãos, da vida de Jó, que esse homem, irmãos, ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele era um homem que se desviava do mal. Amém? Mas mesmo assim, ele passou, meu querido, por uma grande prova. Ele passou, meus amados, por uma grande prova. Prova que eu nem você gostaríamos de passar. Amém? Cada um, irmãos, cada um que está presente aqui, se eu for perguntar, tem uma prova diferente, mas tem uma provação na sua vida. Amém?
Você sabe, irmãos, o que é que Satanás faz rodeando a terra? Você sabe o que é que ele faz se andando de um lado para o outro? Aleluia! Você sabe o que é que ele faz? Ele observa, meu querido, a atitude de cada cristão. Amém? Ele sai observando a atitude de cada cristão. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele é o nosso acusador. Amém? Ele é o nosso acusador. E quantas vezes, meu amado, ele chega diante de Deus e ele acusa, meus irmãos. Ele acusa e ele diz assim: olha, Deus, está ali o teu servo, não tem nada. Você não disse que é o teu servo? Olha a atitude dele. Ele comprou e não pagou. Olha a atitude dele. Olha lá, Deus. Ele disse que é o teu servo, mas ele está dando um péssimo testemunho. Ele teve a oportunidade de falar do teu amor e não falou coisa alguma. Veja lá a atitude dele. Amado, Satanás, ele é o nosso acusador. Mas dessa vez, ele se chega diante de Deus e Deus chega para ele e faz uma pergunta. E diz assim: Satanás, você observou o meu servo Jó? Aleluia! Olha, irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui é uma lição profunda para nós. Escute, meu querido, você que almeja morar no céu. Aleluia! Meus amados, Deus pergunta para Satanás e diz assim: você observou, Satanás? Em outras palavras, Deus está dizendo: você é observador. Você não anda observando os meus servos. Então me diz, Satanás, tu observaste o meu servo Jó? Porque ali está um homem sincero. Ali está um homem de atitude. Ali está um homem temente a Deus. Ali está um homem que se desvia do mal. Oh, louvado seja Deus. Meus queridos, aleluia. A atitude de Jó, meus amados. Eu quero dizer para você que a atitude de Jó, aleluia, levou Deus Todo-Poderoso
Jó possuía. É terrível. O texto, deixa eu ler para você. Para você entender, irmãos. Para você ver, queridos, o tamanho da luta, o tamanho da prova que esse homem passou. Mas eu estou falando, queridos, para você de um homem que foi provado e ele foi provado e aleluia. Aí diz assim, amados, oh glória a Deus. Sucedeu que um dia em que os filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Escute aí a notícia. Chega um mensageiro, dá uma notícia e diz para Jó: olha, Jó, escuta essa novidade. Os teus bois lavravam, ajoelham, pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer nova. Então, queridos, a criação já era. Aí Jó se entristece, mas não dá nem tempo, irmãos. Não dá nem tempo para ele chorar, não dá tempo para ele se lamentar, porque chega outro mensageiro. Aí diz para ele assim: ei, peraí, Jó, tem outra notícia para tu. Calma aí, não chora agora não. Fogo de Deus caiu do céu, queimou, Jó, todas as tuas ovelhas, e os teus moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer essa novidade. Você imagina, irmãos, agora a situação de Jó. Aí Jó agora, irmãos, talvez encurva sua cabeça para se lamentar. Aí de repente chega outro mensageiro: peraí, Jó, tem mais uma notícia para você. Tem mais uma notícia. Ordenaram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os teus camelos, olha, e levaram embora, e feriram todos os teus servos, e só eu escapei para te trazer essa novidade. Irmãos, imagine agora, irmãos, a situação de Jó. Jó perdeu tudo quanto possuía. Mas, irmãos, para que a luta, irmãos, fosse, podemos dizer assim, uma luta completa, que jamais nem eu nem você, ô irmãos, suportaria se Deus não nos capacitasse, como Ele fez com Jó. Porque, queridos, pode tocar em tudo, toque nos nossos bens, toque em qualquer coisa, mas não toque nos nossos filhos. Quem tem filho aqui sabe, não toque na nossa família. A gente ama tanto, mas Jó ainda, irmãos, estava agora se lamentando quando chega ainda outro mensageiro e diz assim: peraí, Jó, ainda tem uma notícia para você. Ainda tem uma notícia para você. E Jó olha, irmãos, para aquele mensageiro e diz agora que qual é a notícia agora? O que eu tinha eu já perdi. Aquele mensageiro diz: não, peraí, ainda falta eu te entregar a última notícia. Os teus filhos, talvez quando ele disse os teus filhos, já disse: não, peraí, meus filhos não. Não, peraí, meus filhos não. Ele disse: peraí, deixa eu te entregar. Os teus filhos estavam comendo, estavam bebendo, estavam se divertindo. Todos os teus filhos
E aí o que aconteceu? Jó, só quem escapou fui eu, Jó, para vir e trazer essa notícia. Aleluias. Meu amado, em nome de Jesus, aprenda com esse homem de Deus. Aleluias. Como louvado seja Deus. Sabe o que foi que Jó fez? Está aqui, irmãos, no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e fez o que, irmãos? Eu vou perguntar de novo. E fez o que, irmãos? Aleluia! Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, que adorador do Senhor, ele não só adora a balança, não, meu amado, ele não só adora quando tudo está bem, não, adorador que vai para o céu, ele adora, independente de qualquer situação, ele adora o monte, ele adora o vale, ele adora a fatura, ele adora a fatura, ele adora, porque ele é um adorador, ele foi feito para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus amados, adorador nasceu para adorar. Amém? Cadê os adoradores do Senhor Jesus nessa noite? Meu querido, adora, independente da luta que você estiver passando. Eu quero dizer para você, aleluia, que através da tua adoração, o céu vai se abrir em teu favor e você vai ver o que é mais fácil na tua vida, meu amado. Aleluia, aleluia. Adora o Senhor, independente de qualquer situação. Amém, meus amados. Aleluia. Adora Deus, adora. Deus está falando com você, glorifique o nome do Senhor. Amém, amados. Aleluia. Glorifique. Sabe por quê, meu amado? Porque só adorador vai morar no céu. Só adorador vai morar no céu. Aleluia. Eu vou repetir. Só adorador vai morar no céu. Aleluia. Porque lá vai ser adoração. Vai ser adoração, irmãos. Aleluia. De manhã, adoração de tarde, adoração de noite. Eu estou usando essa expressão, irmãos, para você entender que a adoração não cessa, mas lá não tem noite. É constantemente, é sempre adoração. Aleluia. Não tem murmuração. É glória, é louvor. Aleluia. É adoração por toda a eternidade. O texto diz, irmãos, que aquele homem que rasga as suas vestes, ele rasga a sua cabeça, e ele se lança no pó, e ele adora a Deus. Não está escrito que ele reclama de Deus, não está escrito que ele murmurou, como muitas pessoas, irmãos, murmuram, como muitas pessoas reclamam. Meu querido, deixe de reclamar. Tem gente que reclama de tudo, tem gente que reclama, irmãos, quando faz sol, quando chove, tem gente, irmãos, que reclama, meu querido, quando usa uma roupa duas vezes e diz, não, vem a segunda vez, hoje já tem uma roupa nova. Tem gente que reclama de tudo, meu querido, aprenda a adorar, aprenda a louvar a Deus, aleluia, em qualquer circunstância, porque Deus muda, o quadro muda, a situação, aleluia, porque adorador, irmãos, adorador faz um quadro mudar com a adoração. Agora escute, meu amado. Jó perdeu tudo. E foi o que fez? Adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Agora, amados, houve outro dia que os anjos foram se apresentar diante de Deus. E quem foi lá de novo? Quem foi lá de novo? Satanás. Satanás também foi junto com os anjos. Quando chegou lá, Deus deu uma olhada para Satanás. E aí, Satanás, o que é que está fazendo aqui? Não, Deus, eu estava passeando pela terra, estava lá observando. Aí eu disse, mas que sou observador, né, rapaz? Então, estou observando você
Ah, Deus,